Para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Afinadas, como habitualmente acontece aos sábados aqui no Rádio Clube de Angra, a partir das 18 horas. E também, como habitualmente, temos mais um convidado em estúdio desta feita, uma convidada, que não é a primeira vez que nos encontramos nestes estúdios. Aliás, o nosso percurso de vida já começou há muito tempo. Conhecemos-nos para aí desde 1735. Também não exageremos. Olá, minha querida, boa tarde. Eduarda Borba é a minha convidada de hoje. Olá, minha querida, boa tarde. Muito obrigada, é uma honra. É sempre uma honra poder conversar contigo, sobretudo neste espaço, que é um espaço íntimo para nós e saboroso também, porque nos sentimos bastante em casa. É verdade, é um espaço que nos diz muito, porque para além de eu estar a falar com uma pessoa que diz muito ao meu coração, é também uma pessoa que gosta de muitas coisas que eu gosto, que faz também muitas coisas que eu nunca chegarei a fazer, mas que estou atenta, e que faz também rádio, portanto é colega, digamos assim, desta área, e eu tenho muito prazer em tê-la novamente aqui, porque da última vez que nós conversamos foi num outro espaço que tive as conversas ao domingo, em que realmente soube mesmo muito a pouco. É verdade, as conversas... tinha estado a fazer um workshop de teatro e pronto, tivemos que falar muito às pressas. E ficou então aquele vazio que gostava muito hoje de preencher com a Eduarda. A Eduarda é uma mulher que tem um percurso de vida muito interessante, muito importante. É uma mulher que marca, eu diria até, a vida das mulheres aqui na nossa Ilha Terceira, porque ela soube sempre mostrar às mulheres de que é possível nós navegarmos por um mar que às vezes é um bocadinho bravio e que pode ser até limite para muitos dos nossos sonhos, mas que se nós tivermos a garra e o conhecimento necessário para levarmos a bom porto o nosso próprio navio, por muito bravo que o mar esteja, a gente consegue ultrapassar essas vagas, e isso é algo que nem todas as mulheres, a seu tempo, o conseguem fazer. A Eduarda começa muito nova a viver experiências de vida que muitas pessoas só mais tarde é que as terão. Casa muito nova, é mãe muito nova, começa a trabalhar muito nova e a partir daí é que a sua vida começa a dar-lhe sinais de que realmente o que ela está a viver pode ser o que ela não quer viver e abrir-lhe caminhos para outros caminhos. E a Eduarda hoje é uma mulher que eu admiro muito, pronto, tenho que o dizer, aliás, eu já lhe disse várias vezes, e há coisas que nós, para além de dizermos aos outros, temos que dizer aos próprios, e não termos medo de o fazer, e pronto, sei que a Eduarda sabe que o que eu digo é verdadeiro. Portanto, admiro-a muito, tenho-a muito bem conceituada cá na minha lista, que é assim mesmo, e gostava para já que a Eduarda então nos contasse um pouco do que foi o seu percurso de vida, até para algumas pessoas que só a conhecem do teatro ou da televisão ou da rádio e que têm se calhar a tendência de a pôr assim como um ídolo que lá está em cima. A Eduarda não é nada assim, é uma pessoa o mais simples que existe, o mais amoroso que possa existir, e sempre que a gente se encontra é um dia de festa, e por isso é que eu gostava que a Eduarda se desse a conhecer um pouco mais essa sua outra parte, que é se calhar a mais desconhecida e que para mim é a mais maravilhosa. Portanto, vamos a isso. Vamos a isso. Na verdade, ser mulher é um trabalho difícil, não é? Porque ser mulher ainda mais numa ilha, num espaço tão limitado, com um horizonte que nos inquieta tanto, porque na verdade nós, quando olhamos para o mar, nunca sabemos se ele nos convida a ir
ou a ficar. E, portanto, cria-se esta dualidade entre a ilha e o mundo, entre a mulher e a sociedade. E a mulher começa por ser vista como um ser capaz de procriar, de cumprir obrigações maritais, na sua sociedade mais íntima, ou seja, na sua família, e o que nos pedem é exatamente isso, é que sejamos cumpridoras e sem o mínimo de identificação. E começa aqui a minha história. Pois. Uma das minhas grandes lutas foi saber quem é que eu era e definir-me exatamente por aquilo que eu era. Das coisas que mais me incomodava quando eu era uma miúda, como disseste, eu casei muito cedo, com 16 anos, tive um casamento com alguma violência, muita violência doméstica, e que hoje falo de forma tranquila sobre isso, porque também gosto de dar este exemplo. Não nos deixemos anular pela inquietação dos outros, que também dão o que têm, obviamente, e o que sabem no seu melhor, mas que nem sempre nos serve. E nesta altura eu era vista como a esposa do senhor fulano de tal, e não como a Eduarda, que ninguém conhecia a Eduarda, só sabiam que era a esposa do fulano de tal, depois era a lourinha, uma miúda bonitinha, e pronto. Estas coisas incomodavam-me imenso, deixavam-me aterrorizada. O que é isso? Eu sou lourinha, sou uma menina bonita, sou a mulher do fulano de tal, mas o que é isto? O que é? E então eu comecei realmente a marcar a minha própria história. E a definir o meu próprio caminho, marcando o meu nome. Hoje toda a gente sabe quem é Eduarda Borba, independentemente da Eduarda Borba ser casada com o fulano tal, ou ser filha do fulano tal, ou ser irmã do fulano tal. É sobretudo a pessoa. A pessoa. E foi sempre esta pessoa que eu tentei trazer e manter efetivamente ao de cima para que fosse também a minha força. Foi a mim própria que eu tive que me segurar. Também porque esta história do meu primeiro casamento, que não foi nada favorável em termos de suporte, em termos de, digamos, de estabilidade emocional, depois porque já tinha tido uma infância também muito pouco estável devido à condição dos meus pais, e portanto toda esta instabilidade projetava-me para uma necessidade de querer subir a montanha, sabendo obviamente que teria que atravessar o deserto. Mas digo eu agora, porque na altura o deserto para mim era uma chatice, eu nem fazia ideia que existiam desertos. Então o que eu queria era apenas caminhar, e fui fazendo, como sabia. Fui para o teatro, ou seja, fui começando a dizer sim a algumas coisas que me foram aparecendo. E como é que o teatro aparece então na tua vida, nessa altura tão conturbada que apenas caminhavas? Verdade, aparece tal como todas as coisas na minha vida, por acaso. Por acaso. Eu costumo dizer que belo acaso. E que belo acaso. Porque sabes que eu sou um bocado inconsciente, ainda hoje sou. E há quem não entenda isso muito bem, mas eu compreendo, não é fácil. Nunca programo nada. As coisas mais importantes da minha vida, nunca programo nada. As coisas mais importantes da minha vida são desejadas, não são programadas. Muito bem. E portanto, eu desejei ser a pessoa que queria ser. Não sabia como, mas a vida pôs-me no caminho alguém que me disse, olha, queres fazer teatro? E mal sabia eu que este seria o caminho para que mais tarde se conhecesse a Eduarda Borba e não a fulana de tal, que era casada e filha. Exatamente. E irmã. E então eu fui fazendo, apareceu-me este convite assim, fui fazer teatro. Paguei um preço muito alto na altura, a nível familiar.
de muitas agressões verbais, físicas, psicológicas, porque fazer teatro naquela altura não era bom, não era bem visto, não era para qualquer pessoa. Não era para mulheres casadas. Nada disso. Mães de filhos. Claro, estas coisas eram para as artistas e as artistas Exato. eram... E Eduarda, não estamos a falar de há muitos anos Nós atrás, estamos a para aí falar uns 20, 25, 30 anos. 30 anos, não é nada. Não é nada. A verdade é que há um preconceito, obviamente, de que os artistas são todos pessoas da noite, boémios. E eu costumo dizer, olha, eu há 32 anos que faço teatro, criei os meus filhos como qualquer mãe, não tenho vícios tipo de fumar ou de beber ou de sair à noite, a não ser que me apeteça, como qualquer pessoa normal, e portanto não foi o facto de ser artista que fez de mim uma pessoa diferente daquilo que eu queria ser. Até se calhar ajudou-te, foi a seres a pessoa que és hoje. Sim, ajudou muito, sabes, porque também o teatro é uma escola indiscutível. Um processo de transformação em que nós também podemos muitas vezes provar que podemos ser sem dúvida. Outros personagens. Onde nos reconhecemos, sobretudo, reconhecemos. E só a partir do nosso reconhecimento é que podemos nos dar ao outro, não é? E portanto, eu não posso nunca criar ou recriar uma personagem se não souber o que é que eu tenho para lhe dar. Eu tenho que me conhecer e o teatro trabalha muito bem este lado para que eu depois saiba que emoções, que passos, que mãos, que olhos é que eu tenho para emprestar a esta personagem. No fundo é uma generosidade imensa poder fazer teatro e entregar-se assim nas mãos, entre aspas, de uma personagem e dar-lhe vida e voz, porque é apenas o que nós fazemos. O resto é a história dela. E o público gostou logo de ti. O público adorou-te logo. Porque tu tinhas toda uma predisposição natural para o teatro. Sim, não é? Sabes que o meu avô materno, de quem eu tenho um imenso orgulho e falo sempre, era ator de teatro. E então eu assim com um bocadinho de vaidade costumo dizer que sei a ele, mas a vaidade é uma brincadeira, claro. Porque ele era uma pessoa muito simples, maravilhoso, e com quem eu aprendi muito, não do teatro, mas da vida, e portanto sei que teria todo o orgulho em me ver no palco, mas não por vaidade, apenas porque ele também certamente acreditou que o teatro seria uma forma de passar mensagens. E esta questão de passar mensagens é um mundo, porque nós podemos, eu sou uma mulher de fé, sou cristã, não católica, mas sou uma mulher que pretendo passar mensagens. Este é o meu objetivo, eu sinto que é a minha missão, e o teatro permitiu-me sempre também este lado de evangelizar, ou seja, escolher as mensagens certas para a altura certa, para que as pessoas saiam do teatro a pensar. Ora bem, penso, logo existo. Já era dito há muito tempo. Exatamente, pelo nosso filósofo. E depois lá chegaremos à filosofia, mas tem tudo a ver. E depois todo este processo de engrandecimento vai acontecendo em passos muito pequenos e também de muitos retrocessos, não é? Porque claro que muitos disparates pelo meio, muitos tropeços, muitos sentimentos de culpa, muita impotência, enfim, tudo aquilo que uma mulher que cai assim numa sociedade como esta e que começa tudo muito cedo, acaba por sentir na pele. Felizmente o meu filho mais velho veio muito cedo à minha vida, eu tinha 21 anos e portanto ele assumiu logo na minha vida qual era o papel do amor, que era algo que eu desconhecia até então. A partir daí fez-se luz na minha vida, o Pedro ensinou-me, olha, o amor é isto, e ensinou-me da melhor maneira possível, porque eu acredito que ter um filho é um milagre, é Deus que nos permite ter um pedaço dele nas mãos. E Deus permitiu-me, trouxe-me o Pedro, e o Pedro foi sempre um miúdo que
com muita luz, com muita sabedoria, com muita responsabilidade. Ainda hoje. O Pedro é o nosso diretor de programas, é um homem super ativo e proativo. É verdade. Só podia mesmo vir de uma mãe assim, mas é interessante o que dizes, porque ao fim e ao cabo ele veio primeiro dar-te muito sim. do que tu precisavas. Do que eu precisava. E lá está, não é por acaso que veio naquele momento, não é? Porque era exatamente naquela altura que eu começava a estar minimamente preparada para perceber o que era esta dimensão do amor. E então o Pedro veio a mostrar este milagre. E a partir daí a minha vida começou a fazer sentido, porque eu já sabia o que era ser amada, já sabia o que era precisarem de mim, já sabia o que era poder ser útil na vida de alguém ou cuidar de alguém que até então ninguém me tinha deixado fazer. E era aquele amor incondicional que não tem preço. Que não tem preço, não é? e que foi mesmo lá está, uma bênção, porque era um filho que me deixava mensagens escritas pela casa, que cuidava de mim, como eu costumo dizer que eu é que cresci com os meus filhos, não foram eles que cresceram comigo, porque realmente eles trouxeram à minha vida tudo aquilo que eu precisava para garantir o mínimo de coragem para chegar onde cheguei. Vamos já falar do outro filho que vem precisamente numa altura da vida totalmente diferente, em que a Eduarda está mais madura e que já viveu muitas coisas. Vamos já falar disso, mas eu agora só pedia um pouquinho de atenção aos nossos ouvintes para alguns compromissos comerciais que também são importantes. E esta conversa, como veem, está a ser totalmente profícua para todos nós, creio eu, para mim, está a ser sem dúvida. Se você, caro ouvinte, nos der o prazer da sua companhia e não sair aí do seu lugar ou não mudar de estação, poderá fazê-lo depois, então. Mas para já, gostávamos muito que continuasse connosco para a segunda parte desta conversa, em que nós estamos a falar de uma mulher que tem um percurso de vida que é realmente um exemplo para todas nós mulheres. E acho que principalmente as mulheres e os homens que gostam das mulheres continuem a escutar toda esta maravilhosa vida que a Eduarda Borba tem tido, como ela diz, com alguns precalços pelo caminho, mas isto tudo faz parte do processo. E então até já, vamos ficar com os nossos bons conselhos, voltamos já de seguida. E estamos então de volta com a segunda parte de Conversas Afinadas de hoje. É um programa muito especial. Eles são todos especiais porque ao longo destes programas tenho conhecido pessoas que têm tido um valor incondicional na minha vida. A Eduarda Borba é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, de quem gosto muito. Sempre que falamos, nunca repetimos a mesma conversa, o que já diz muita coisa. E para os ouvintes que estão connosco desde o início, vamos continuar a conversar com a Eduarda. Se só agora entrou em contacto connosco, estamos então agora assim naquela fase em que a Eduarda fala do maior amor da sua vida, que são os filhos. Falamos já do mais velho, que é o Pedro Ferreira, conhecido também de todos aqui na rádio, nosso diretor de programas, uma pessoa proativa na nossa sociedade, que aparece muito cedo na vida da Eduarda. E depois há o outro filho, o Ricardo, não é? Que vem para os seus braços numa altura em que a Eduarda já é mais madura, não é assim? É verdade, e exatamente porque o Ricardo veio para me ensinar a voar. E portanto, sendo que ele veio para me ensinar a voar, eu teria que ter já algumas asas preparadas, não é? Exatamente. Ainda não tinha aprendido a abrir as asas. Então o Ricardo veio ensinar-me a abrir as asas, porque o Ricardo é um aventureiro, é um homem da natureza, que aprecia os
ínfimos pormenores do melhor que Deus nos dá, e portanto ele veio exatamente dizer, ok, agora estás pronta para voar, vamos voar os dois. E tem sido assim, ao longo destes 18 anos da vida dele, tem sido um esvoaçar muito mais espiritual do que físico, porque foi este lado, quando eu falo de voar, falo exatamente deste grande voo que me lançou este desafio, que o universo lançou como desafio de conhecer melhor a Deus. Conhecer melhor a Deus, deixar de o conhecer daquilo que eu via falar, mas de conhecê-lo enquanto pessoa, íntimo, amigo na minha vida, senti-lo e vê-lo com os meus olhos. E na verdade, a partir da altura que o Ricardo entrou na minha vida, e sem que o Ricardo tivesse, achei ele, nada a ver com isso, a verdade é que estes caminhos despertaram-me, houve necessidade de eu me reencontrar, de assumir também este desafio que ele me trazia de, ok, vamos voar. Então eu fiquei assim, mas como? E fiz uma paragem na minha vida para me dedicar a conhecer melhor a palavra de Deus, que é aquela que eu acredito que é a Bíblia, é uma dos muitos registros da palavra, mas é aquela que tem mais acesso e que realmente mudou toda a minha vida. E mudou toda a minha vida porque a Bíblia fala de todas as vertentes, apesar de ter sido escrita num espaço de 1400 anos entre o primeiro e o último livro, em países completamente diferentes e distantes uns dos outros, em homens e culturas completamente distintos e diferentes uns dos outros. Parece que se juntaram durante um mês a uma mesa os melhores sábios do mundo, e tudo aquilo faz sentido. Pois, aí é que está a riqueza por detrás de todas as mensagens. Exatamente. E começa a perceber que tudo aquilo que ali estava era um manual de instruções. Falava desde a alimentação, ao sexo, às drogas, o divórcio, os filhos, enfim, tudo em pleno século XX. E eu pensei, meu Deus, como é que este livro é tão intemporal? Exatamente. Não é? Há aqui alguma coisa que eu preciso de saber. Então comecei a estudar, a analisar, a tentar fazer pontes. Aliás, a Bíblia serve exatamente para isso. O que é que isto serve para a minha vida também? É preciso que nós percebamos os contextos históricos e culturais e também teológicos onde aquilo está inserido, para não estarmos a ver aquilo apenas na perspectiva do passado. E dizer, isto não me serve para nada, não é? Também depois há aquela tendência que nós temos de dizer, lá eles também fizeram muitos disparates. Pois. Sim, porque na verdade Deus é justo, Deus não protege as pessoas só para as coisas boas. Deus sabe que o homem é imperfeito por nossa escolha e então assume os seus filhos tal como eles são. E aqueles exemplos que estão na Bíblia daquelas barbaridades que foram feitas é exatamente para que hoje nós percebamos que somos exatamente os mesmos enquanto seres humanos. Exato, evoluímos muito pouco ao muito pouco e que temos tanto um lado bom que devemos cumprir como um lado bom que também devemos cumprir, porque um lado mau que também devemos cumprir, porque nos vem ensinar a perceber melhor o nosso lado bom. Exato. E, portanto, é através do tal deserto, dos tais tropeços, das tais inquietações, das tais maldades que nós descobrimos a luz. E a luz, no fundo, é aquilo que todos nós desejamos e é o percurso que todos nós viemos cá fazer. É chegar ao fim o mais próximo possível da luz, para que um dia, se nós tivermos que voltemos então o melhor iluminados que pudermos, para que as pessoas onde nós nos formos inserir sejam ainda mais felizes do que as que tiveram a oportunidade de conviver comigo nesta passagem, que ao fim e ao cabo a vida é uma passagem. A Eduarda referiu aí
uma expressão muito importante para quando voltarmos. Sim. Portanto, a Eduarda acredita que nós reencarnamos, já vivemos outras vidas e vimos cá até atingir a perfeição, que é a luz que a Eduarda falava, exato. E o fim do deserto. Sem dúvida, sem dúvida. Há uma... Digamos que há um compromisso entre Deus e o homem de fazermos este caminho, e nós só voltamos quando sentimos que estamos preparados, e antes de virmos também assumimos, digamos, um contrato daquilo que vimos fazer. Obviamente que perdemos a memória na passagem e isso limita-nos depois, e é por isso que andamos muitos anos à procura, mas na verdade as coisas depois vão se aproximando de nós para nos mostrar, olha, é por aqui, e a única coisa que nós temos que fazer é abrir o coração para ficarmos realmente dispostos a receber os sinais que a vida nos vai dando. E depois de aberta a porta do coração, que, como Jesus dizia, só se abre por dentro, ou seja, nem ele pode abrir, é da nossa única responsabilidade abrir esta porta, porque também é da nossa única responsabilidade vivermos a vida que viemos viver. Portanto, não vale a pena nós estarmos a fazer juízos de valor das outras pessoas, a acusar as outras pessoas de que eu sou infeliz porque isso ou por aquilo, ou porque sofri isso ou porque sofri aquilo, e por isso é que eu hoje sou muito grata à vida por todas as passagens que eu vivi, independentemente daquelas que foram menos agradáveis, digamos assim, mas foram estas passagens que me fizeram acreditar que eu tinha a força e a capacidade de as ultrapassar e de melhorar também a minha postura na vida. Até se calhar nem pensavas que tinhas tanta força, não é verdade, como depois se revela. A Eduarda falou em abrirmos o nosso coração, mas também é importante, penso eu, abrirmos a nossa mente. E a Eduarda foi também à procura disso. Sim. A Eduarda foi à procura de mais formação, de mais conhecimento, não se deixou ficar parada no tempo e no espaço, até lamentar-se, eu não estudei porque era pobrezinha. A Eduarda depois, mais tarde, toma as rédeas da sua vida, já vimos isso, e decide fazer então uma licenciatura. E escolhe uma área que de certo foi uma ferramenta para buscar e chegar a receber respostas que precisava, que foi a filosofia, não foi, Eduarda? A filosofia não nos dá respostas, levanta-nos dúvidas. E esta é uma guerra que eu tenho com alguns filósofos, ou melhor, com alguns professores de filosofia, porque já existem poucos filósofos. Na verdade, nós não podemos imaginar que vamos para um curso de filosofia tirar dúvidas, porque as dúvidas que tiramos são apenas as nossas, as existenciais, ou seja, se eu estou ou não disposta a passar por aquilo. Porque de resto, quanto mais conhecimento tu tens de toda a construção filosófica do universo, de todo o aspecto metafísico, tudo o que está para além daquilo que tu consegues atingir, com o teu olhar, tu cada vez percebes menos, cada vez sabes menos, o que te leva a querer saber mais. Pois já dizia então o filósofo, só sei que nada sei. Exatamente. E portanto é nessa estrutura de humildade e de generosidade, de eu não sei nada, exatamente, estou aqui para aprender tudo. Que nós devemos nos sentar com a filosofia, até porque a filosofia tem um princípio fundamental, que é um princípio de contemplação, e não um princípio de marranço ou de intelectualização. Os filósofos não se preocupavam em serem intelectuais, muitos deles nem se preocuparam em escrever. Eles preocupavam-se em contemplar, em tentar perceber o que é que estava à volta deles, porque eles sabiam que voltavam. E quando voltassem, eles precisavam de vir mais ricos. Os livros que deixassem, eventualmente, seriam apenas registros para algumas sementes que ficassem, porque, na verdade, o percurso deles é muito superior a isso. Não é um percurso de intelectual, de eu estou aqui para mostrar que sei, ou para ensinar aquilo que sei, porque, na verdade, eu só sei que nada sei. Exatamente. A Eduarda, com toda essa experiência de vida, chega também a uma fase em
que sente necessidade de intervir ativamente na sociedade em que vive. Sim. E então segue uma linha que é muito importante, que é passar novamente a mensagem e então participa ativamente na vida política do nosso arquipélago. É verdade. Temo-la visto por aí. E como é que acha que tem conseguido passar a sua mensagem aos outros? Tem sido, de certo, mais uma tarefa um bocadinho espinhosa, digamos assim. Sim, mas sabes que eu acredito que a mensagem passa sempre pelo exemplo. Pois. E é isso que eu espero que as pessoas olhem para mim e me vejam pelo exemplo e não pelas palavras, porque eu não sou de muitas palavras quando estou na política, sobretudo porque eu acho que na política não se devem dizer muitas palavras, deve-se, pelo contrário, ouvir muito mais do que aquilo que se diz. Pois, e para se dizer já há muitos políticos. Exatamente. E as pessoas precisam de ser ouvidas e precisam de ser acarinhadas e de sentir que nós temos tempo para as ouvir. E é para isso que existe a profissão de político. É para que estas pessoas tenham tempo físico para ir ao encontro das pessoas e ouvi-las nas suas inquietações, mesmo que pareçam pouco ou que pareçam insignificantes, porque a política, e eu sou fascinada pela política, aliás sou muito aristotélica nesse aspecto, que foi o grande mestre, o grande filósofo que no fundo já Platão tinha falado da política, mas Aristóteles veio mesmo dizer é preciso, tem que ser, vamos para a frente. E realmente a grande intenção de base da política foi contribuir para o bem comum da família, da aldeia, da freguesia, da cidade, do país. E, portanto, esta que é a função primária da política. E é neste sentido que eu estou na política. É porque estou atenta ao bem comum, ou seja, não àquilo que me interessa, mas àquilo que me rodeia, àquilo que eu posso fazer pelos outros, àquilo que eu posso dizer na Assembleia, ou no jornal, ou numa entrevista, àquilo que eu tenho acesso, onde eles não chegam, e dizer-lhes, eu estou aqui por vós, não por mim, eu sou apenas um veículo, porque é isso que nós devemos ser em política. Então sou completamente fascinada pela política, acredito profundamente na política porque acredito profundamente nos homens e sei que nós estamos a passar uma crise existencial, muito mais do que económica, e percebo que os valores deixaram de existir porque alteraram-se os princípios, começou-se a partir de determinada altura a achar que o dinheiro comprava tudo. E comprou-se Deus, comprou-se o amor, compraram-se os casamentos, comprou-se tudo durante um século, mais ou menos, e depois, no final do século, tal como em todos os reinícios, rebentámos porque desajustou, o sistema não está de forma nenhuma, já não cabe dentro do sapato que nós tínhamos calçado e que na altura servia, e portanto há necessidade de fazer um reajuste, mas não é um reajuste económico, é um reajuste de mentalidades, e portanto vamos ter que mudar as mentalidades, vamos levar mais um século, 2, 3, não faz mal, nós não estamos cá, mas podemos voltar noutras alturas em que podemos também voltar a fazer este serviço, senão outros farão de certeza, o importante é que as pessoas percebam que esta crise é uma benção, porque esta crise veio nos mostrar, para quem estiver atento, que nós precisamos todos uns dos outros e que a política é o bem comum, não são os interesses particulares. E enquanto as pessoas não assumirem este bem comum, esta união, esta comunhão de que já Jesus falava, de que nós precisamos de estar em comunhão, nós não vamos nunca ultrapassar esta pobreza de espírito, que é a grande miséria que nós temos vindo a atravessar mundialmente, uma pobreza de espírito, e pobreza de espírito não porque as pessoas são tolinhas, mas porque as pessoas empobreceram espiritualmente, deixaram de estar ligadas ao divino, ao universo, deixaram de fazer sentido, de se respeitarem. As pessoas deixaram de se respeitar a si próprios, deixaram de respeitar os filhos, deixaram de respeitar o outro, o bem comum. E, portanto, a política para mim é fascinante por isso,
porque é um bem que pertence a todos e que todos têm direito e que não vale a pena ninguém se pôr de fora, porque no fundo quem está de fora é quem fica a perder, porque nós vimos ao mundo para estarmos todos juntos. E é só no abraço, quando ele nos diz amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é o abraço que ele nos deixa como sugestão e que cabe em todos os aspectos da nossa vida, incluindo na política. Pois conversar com pessoas assim torna-se realmente muito simples, porque nós não temos que estar a puxar por nada, a pessoa já diz tudo antes de que a gente se lembre de perguntar. A Eduarda está a deixar uma mensagem muito importante, em especial para pessoas que eu até confesso que se calhar também como eu se encontram neste momento numa fase de muita inconstância na vida e até um bocadinho desalentadas, desanimadas com a forma como os nossos governantes, as pessoas que têm responsabilidade política na nossa sociedade, se têm estado a comportar. Portanto, aqui está uma mensagem muito importante, até para todos nós também acreditarmos de que isto que nós conhecemos não é só isto, há muito mais. Sem dúvida. A Eduarda fala na espiritualidade como um complemento essencial para as nossas vidas, não é? Realmente as pessoas cada vez mais se afastaram umas das outras. As pessoas não gostam de pessoas. As pessoas, desculpa interromper-me, isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas não gostam de pessoas, mas Deus está nas pessoas. Pois, exatamente. E então, quer dizer, está tudo ligado. Exatamente. É como dizia... Quanto mais nos afastamos das pessoas, mais nos afastamos de Deus. É como dizia o Sérgio Godinho, isto está tudo ligado. Exatamente. A Eduarda, neste momento da sua vida, em que já subiu a montanha, e, estou a meio. Ainda está a meio do deserto. Era isso que eu queria perguntar. Qual é, neste momento, a fase em que a Eduarda se encontra? Está a meio do deserto. Quer dizer que ainda falta meio deserto e até chegar ao outro lado. Sim, sem dúvida. E no outro lado, o que é que a Eduarda pretende alcançar? É a luz, já sabemos. Sim, sem dúvida. E mais o quê? Sabes, eu quando era novita achava que quando chegasse aos 50 anos que já não teria crises existenciais e que estaria tudo resolvido na minha vida. Portanto, que já não me ia desiludir, porque também já não me ia apaixonar, porque também já não ia acreditar em certas coisas, porque já sabia muito bem o que é que queria. E não é verdade. E não é verdade e não vale a pena as pessoas acreditarem que é verdade, porque senão estão-se a enganar. Na verdade, todos temos o nosso processo e o nosso processo começa no dia que nascemos e acaba no dia que morremos. E como, felizmente, nós não sabemos qual é o dia que morremos, a nossa responsabilidade é tentar cumpri-lo o melhor possível todos os dias, porque nunca sabemos qual é o último. E, na verdade, este deserto essencial à nossa existência e à nossa sobrevivência vem-nos mostrar que há pedras sempre pelo caminho e que estas pedras servem exatamente não como problemas, mas como oportunidades de nós percebermos o que é que esta pedra está aqui a fazer? Em vez de ajustar apenas a pedra ou o problema e dizer, mas que chatice, mas que problema, mas estou farta, mas acontece-me tudo, porque é que nós não paramos e perguntamos, mas o que é que me está a acontecer? O que é que a vida me está a pedir? O que é que eu posso dar de mim? Não é esperar dos outros, porque, sabes, nós às vezes temos a sensação que damos muito, e há aquelas pessoas que se consideram muito boas pessoas, e dizem, eu sou muito boa pessoa, eu vivo a vida para os outros, e depois o problema é que nunca ninguém reconhece, e eu fico sempre um bocadinho preocupada, não é, porque eu penso, sempre que alguém me diz isso, eu penso, e às vezes digo mesmo, quando tu achares que estás a receber pouco, olha para aquilo que tu estás a dar. Não é porque nós às vezes esperamos muito pelas nossas necessidades, não é? Pelas nossas carências, porque na verdade o tal deserto também nos deixa muito destituídas de muitas coisas essenciais, não é? De muita estabilidade, enfim, nós às vezes achamos que, lá está,
com 50 anos já tínhamos a obrigação de ter uma postura diferente, de repente damos por nós a apaixonar-nos perdidamente e a desiludir-nos perdidamente. Quando já devíamos ter idade para ter juízo? Dizem as pessoas. Ora, cá está. Porque na verdade esta que é a questão, nós não sabemos qual é a nossa idade espiritual e portanto eu só tenho 50 anos físicos, eu não sei quanto tempo ainda tenho para evoluir e portanto o meu caminho é evoluir. E aceitar sempre que todas as paixões, que todas as desilusões, que todas as pessoas que vêm à minha vida, para bem ou para o mal, são para me ajudar a crescer. E crescer dói. E dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Muito trabalho, mas vale a pena. Vale a pena. Nós... Diz, Eduardo. Não, ia dizer, nós não podemos nunca desistir, porque senão estamos a atrofiar a nós próprios do nosso crescimento. E aí o nosso percurso será ainda mais longo. Mais longo. Estamos mesmo quase a terminar a nossa conversa, aliás, porque nós antes de começarmos a conversa já tínhamos conversado que dava para 2 programas. Mas este já é o 3º. E ainda muito vai ficar por dizer, o que é bom, porque, pronto, não, mesmo que a gente não faça mais nenhum programa, mas havemos nos ir encontrando e continuarmos a conversar, porque conversar com a Eduarda, a gente acaba sempre por aprender muitas coisas e mais coisas. Eu gostava apenas só de fazer mais uma pergunta à Eduarda, que não é uma pergunta, é mais um pedido de esclarecimento. A Eduarda falou em paixão, falou em apaixonar-se, que não há idade para isso. Ao longo da sua vida, o amor, aquele amor que nós sentimos por uma outra pessoa, que ninguém nasceu para viver sozinho, não é? Claro. Tem ocupado uma parte muito importante do seu percurso. Sem dúvida. E neste momento da sua vida, esse amor dá-lhe alento para também continuar a travessia, não é verdade? Sem dúvida, o amor é fundamental em toda a nossa estrutura mental, física, espiritual. Nós não conseguimos existir sem amor e não vale a pena nós pensarmos que lá porque temos asas somos anjos, ainda não temos penas nas asas. Portanto, ainda estamos aqui para viver intensamente todas as oportunidades de amor que vêm à nossa vida e aceitá-las. Sabes que eu sou uma mulher de paixões, apaixonei-me imensas vezes na vida, continuo a apaixonar-me e não sei viver sem estar apaixonada e nunca me arrependo de me ter apaixonado, porque cada paixão traz-me uma nova imagem, uma nova forma de encarar o outro ser, o que está à minha frente, outras formas de viver e depois porque há aqui também uma particularidade que eu gostava de partilhar contigo, que é eu adoro os homens, não sou nada feminista, não acho nada que os homens são todos iguais, não acredito nada que os homens desvalorizam as mulheres, nada, acredito que há mulheres que não se valorizam, acredito que há mulheres que não se respeitam, acredito que há mulheres que não sabem fazer o seu lugar, que não têm o reconhecimento de si mesmas, daquilo que merecem ser e, portanto, que vão-se deixando, atenuar e anular durante muitas relações, porque realmente os homens são tão maravilhosos como as mulheres e têm todo o direito a serem amados em pleno por nós mulheres, porque eles merecem realmente todo o nosso respeito e eu tive 2 filhos homens e portanto tenho que defender, como costumo dizer, a minha raça, mas não é só por isso, porque acredito profundamente nos homens, aprecio muito o lado prático, o sentido prático deles, a muito generosidade, muito diferente do nosso, a generosidade deles, a capacidade que eles têm de perdoar, a capacidade que eles têm de dar o abraço quando nós precisamos e portanto eu sou fã incondicional dos homens e também quero agradecer a todos os homens da minha vida, desde o meu pai aos meus filhos, enfim, todos os homens que fizeram parte da minha vida, que foram muito importantes na minha vida e dizer que estou obviamente apaixonada, porque não poderia deixar de ser. Ai, que bom, que bom. Olha, eu estou a ver os homens todos que estão a ouvir o programa a pôr os babetes à frente.
Já está tudo babado nesta altura, porque eu acho também, e se calhar também é a tua opinião, que os homens também não estão habituados a ouvir as mulheres falar bem dos homens. Mas com certeza, é uma injustiça que nós temos e é realmente um pecado que nós temos contra eles, que temos que nos redimir. Na verdade, a igualdade é um princípio que é muito mal fundamentado pelas mulheres, porque as mulheres querem igualdade, mas é só naquilo que lhes convém. E nós temos que ser justas. Ora, isso aqui é uma grande verdade, é verdade. Temos que ser justas, não é só para aquilo que nos interessa, os homens são maravilhosos e cada um tem a sua função no mundo. Os homens têm uma força física que nos ajuda imenso e nós temos uma força emocional que os ajuda imenso e só os dois juntos é que podemos equilibrar. Resta a cada homem e a cada mulher saber encontrar o seu parceiro que estiver melhor à altura das suas necessidades e daquilo que vai fazer com que um se complete ao outro e possam ficar felizes. Olha, eu até nem digo mais nada. Ficamos por aqui. Eduarda, foi novamente muito bom ter-te cá. Obrigada, querida. Em primeiro lugar, logo no início, darmos aquele abraço que damos sempre. Sempre. Emocionarmos-nos, porque nos emocionamos sempre. E esperar que nos encontremos cada vez mais por aí. Verdade. Na vida, porque há pessoas que marcam a nossa vida. A Eduarda marca a minha vida. E eu gostei muito de hoje conseguir passar para vocês este sentimento, dar a conhecer a história de uma mulher que é a história de muitas mulheres, só que algumas não têm a coragem que a Eduarda tem de falar nas coisas e dar o nome às coisas, o nome que elas têm mesmo. E por isso, Eduarda, muito obrigada uma vez mais por estares aqui. Sabes que as portas do meu coração eu vou sempre abri-las para ti. Muito obrigada. E para os ouvintes, foi bom estar convosco. Voltaremos a encontrar-nos, se assim o desejarem, no próximo programa. Então, boa tarde, bom fim de semana e até de hoje a 8 dias. Adeus, Eduarda. Adeus. Muito obrigada a ti e a quem nos esteve a acompanhar. Um abraço para todos. Um abraço para todos. Boa tarde.